Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Luana Martins, maquiadora. Tô aqui pra falar pra vocês hoje de um assunto muito importante na maquiagem, que é a cobertura das olheiras com o corretivo. Bom, muita gente me pergunta como cobrir olheiras, como fazer que o acabamento não fique pesado, que corretivo que eu devo usar, se eu uso corretivo cremoso, se eu uso corretivo líquido. Bom, vou começar falando para vocês dos tipos de corretivo que a gente tem. A gente tem os corretivos líquidos, né, que geralmente dão uma cobertura mais suave e o acabamento deles também é um acabamento mais suave, um acabamento mais leve. Eles não pesam tanto nem na cobertura e nem no acabamento. Aí a gente tem os corretivos cremosos ou os corretivos em bastão. Bom, esse corretivo ele tem uma cobertura mais pesada, mas aí o acabamento também fica um pouco mais pesado. Hoje eu vou mostrar para vocês a aplicação do corretivo líquido, que eu acho que é o que as pessoas mais usam e é o que deixa o acabamento mais bonito e mais leve e natural. Bom, tem alguns corretivos que já vêm assim com o aplicador. Então, quando o corretivo já vem assim com o aplicador, você já aplica ali diretamente nos olhos e vai fazendo a aplicação como eu vou mostrar. E aí tem alguns corretivos que não tem um aplicadorzinho, aí você só deposita uma quantidade assim no dorso da sua mão e vai aplicando. Bom, é muito importante que a quantidade de corretivo que você use seja generosa. Não tenha medo de aplicar o corretivo. Se você aplicar pouco corretivo, vai ficar aquela coisa meio acinzentada. Outra coisa bem importante é que o corretivo seja ou exatamente no tom da sua pele, ou no máximo 1 ou 2 tons abaixo do tom da sua pele. Ele não pode ser muito mais claro que o tom da sua pele, porque senão você vai ficar com a área das olheiras muito mais clara que o resto do seu rosto. E aí o acabamento da sua maquiagem vai ficar comprometido, certo? Tem uma outra pergunta que sempre me fazem também a respeito de corretivo, que é se eu devo usar o corretivo antes ou depois da base. Isso é uma briga eterna entre os maquiadores e os profissionais da maquiagem, porque assim, não tem uma regra dizer que passar antes ou depois é certo ou não. Cada um tem a sua maneira de aplicar, a sua maneira de fazer a maquiagem. O que eu recomendo para vocês? Testem. Faz um dia a aplicação do corretivo antes da base, vê como que fica o acabamento, tira uma foto e num outro dia faz a aplicação do corretivo depois, para ver também como que fica o acabamento, porque o que não pode é ficar dividido assim, o olho fica muito mais claro. Você tem que ficar com uma pele totalmente uniformizada depois que você aplica a base, o corretivo e o pó. Então é importante que você tenha uma cor só no seu rosto, não várias cores, certo? Então a aplicação do corretivo é a seguinte: depois que eu depositei o produto na minha mão, eu venho com o meu dedo anelar, que é o dedo que a gente usa para aplicar o corretivo, por ele ser mais leve. No começo é um pouco difícil trabalhar com o dedo anelar, mas vamos tentando que depois acostuma. A gente aplica o corretivo uma quantidade bem generosa e vai aplicando aqui na região das olheiras. Vamos ver que fica uma camada bem espessa. E aí a gente vai dando batidinhas aqui também na parte de cima do olho para uniformizar toda a cor. E aí a gente vai dando batidinhas, nunca arrastando o produto, sempre depositando, senão a gente vai perder a cobertura. Aí você vai dando batidinhas nesse produto até ele secar. Você vai assentando o produto na sua pele até ele secar. Quando que eu vou saber que o produto tá seco, Luana? Você vai saber primeiro, né, no toque, que você vai sentir que o produto já secou, e depois que você vai passar ele, vai passar o dedo por cima
e ele não vai sair do lugar. Ele não vai, se você quiser arrastar o produto, ele não vai sair. Ó, é legal sempre passar aqui, bem no cantinho interno do olho, que é sempre mais escuro. Então vai dando batidinhas até que o corretivo seque. Não dá pra deixar a aplicação pela metade, assim, parar de dar essas batidinhas pela metade, porque aí a hora que você for ou passar base ou passar o pó, aí ele vai arrastar o produto e aí vai ficar uma meleca só. Então é importante que você assente o corretivo até que ele seque. É sempre bacana também que você vá misturando aqui, não deixe uma marca, claro que vai ficar uma marca, né, mas que você tente não deixar essa marca tão forte. E aí pronto, eu já corrigi uma das minhas olheiras. Fica no mínimo estranho um lado corrigido e o outro não. E aí fazemos o mesmo procedimento lá do outro lado. Bom, eu já apliquei a minha base e o meu pó, e agora eu tenho duas dicas importantes para dar para vocês da finalização da correção das olheiras. Mesmo que você aplique a sua base antes do corretivo, é legal que depois que você aplicou o corretivo na área das olheiras, que você aplique um pouquinho de base em cima desse corretivo para dar uma uniformizada na pele. Então você faz aquele mesmo procedimento que a gente fez com o corretivo, coloca um pouco de base no dorso da mão e aplica aqui por cima do corretivo, que aí vai uniformizar o tom, vai ficar bem mais natural e bem mais bonito. A mesma coisa você faz com o pó. Com o mesmo dedo anelar que a gente usou para aplicar o corretivo, você passa aqui no pó e passa aqui na área das olheiras. O pessoal às vezes tem muito receio assim de passar o pó na área dos olhos, que vai ficar muito enrugado e tudo mais, mas não, você passa um pó aqui na área das olheiras, que aí ele vai assentar o corretivo e não vai deixar que o corretivo acumule nas linhas que a gente tem aqui perto dos olhos, né, aqui na área dos olhos. Bom, pessoal, depois de toda a preparação da pele, aí é só se divertir colorindo o rosto com a maquiagem. A dica que eu tinha para dar para vocês era essa. Dúvidas, luana@coisadelulu.com.br. Tô sempre por aqui no Brilho Extra com várias dicas de maquiagem para vocês. Um beijo e até a próxima!